Presidente do Senado repudia atentado contra vice-presidente da Argentina. Congresso recebe projeto da lei orçamentária para o ano que vem. E Senado derruba rol taxativo de tratamentos em planos de saúde. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. Nesta sexta-feira, o Senado aprovou em plenário 2 empréstimos externos para a infraestrutura, um para o Ceará e outro para a cidade de Sorocaba, em São Paulo. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, aproveitou o início da sessão para repudiar o atentado sofrido na noite de quinta pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Um brasileiro é suspeito de ter apontado uma arma e apertado o gatilho. O tiro falhou. Eu gostaria de fazer uma manifestação em nome da presidência do Senado Federal, de solidariedade ao povo da Argentina, de solidariedade à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pelo atentado felizmente frustrado, do qual ela foi vítima na data de ontem. Por isso, essa manifestação de solidariedade e também de repúdio a este ato de violência que nós, infelizmente, estamos assistindo com certa frequência no Brasil e no mundo e que nós, da política, temos a obrigação de repudiar. E, além disso, de praticar sempre o sentimento de pacificação, de tolerância, de ponderação, de respeito à divergência. E esse respeito à divergência é base fundamental para toda e qualquer democracia. O projeto do orçamento para 2023 foi entregue nesta semana ao Congresso e prevê um déficit primário de 63,7 bilhões de reais, Auxílio Brasil de R$ 405 reais e salário mínimo de R$ 1.302. O texto prevê as receitas e fixa as despesas do primeiro ano do próximo presidente eleito. Os números foram apresentados em coletiva no Ministério da Economia pelo secretário especial de Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago. O projeto do orçamento de 2023 mantém a trajetória de consolidação fiscal, com estimativa de um déficit primário de cerca de 64 bilhões. Há uma previsão de 80,2 bilhões de reais adicionais de incentivos tributários e outras desonerações, assim como um espaço de 14,2 bilhões de reais para reajuste da remuneração de servidores públicos. O pagamento do Auxílio Brasil terá um valor médio de R$ 405 reais e vai ser destinado a 21,6 milhões de famílias. A reserva para emendas de relator geral vai ser de 19,4 bilhões e a previsão do salário mínimo é de R$ 1.302. Esse número ainda pode ter alterações até o final do ano, quando for enviada a lei específica do salário mínimo. A correção da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física não está prevista no texto. O secretário especial de Tesouro e Orçamento explicou por que o Auxílio Brasil de R$ 600 não entrou no orçamento. Ele não entrou aqui porque ele demanda uma alteração constitucional. Então, o Auxílio Brasil ele demanda uma alteração constitucional para que ele caiba dentro ou da regra do teto ou de uma regra que for aprovada pelo próprio Congresso, mas a gente vai buscar a fonte para ele. Então, em termos fiscais, ele vai ser uma despesa equilibrada. Mas ele não entrou aqui porque a regra fiscal hoje em dia não comporta uma despesa a mais de 52 bilhões. A proposta orçamentária agora deve ser analisada pela Comissão Mista de Orçamento e depois segue para a votação em sessão conjunta do Congresso. Além de discutir a LOA de 2023, senadores e deputados ainda precisam deliberar sobre os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O Executivo barrou 294 dispositivos do texto aprovado em julho pelos parlamentares. Os vetos à LDO trancam a pauta do Congresso a partir do dia 9 de setembro. E a Comissão Mista de Orçamento já examina o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. A peça mostra que o cobertor da União continua curto. Como vimos, o déficit será da ordem de 67 bilhões de reais.
O aumento do Auxílio Brasil também não está garantido. Governo e Congresso vão precisar dialogar muito. Até ser aprovado, o projeto da lei orçamentária para o ano de 2023 vai passar por muita discussão no Congresso. O documento mostra como o Poder Executivo pretende gastar o dinheiro público no ano que vem. Ancorado em índices da economia, o orçamento também expõe as expectativas do governo. Por exemplo, espera-se inflação de 4,5% e um crescimento do Produto Interno Bruto de 2,5%. Este economista comenta outros dados. O salário mínimo vai ter um reajuste de apenas R$ 90, que não dá para comprar nenhum botijão para as famílias que dependem do salário mínimo. O juro da Selic em 12,49 e o dólar em 5,12. E o mais importante, que a gente está vendo na economia nacional, é o Auxílio Brasil, que está previsto a partir de janeiro um pagamento de apenas R$ 400, uma redução de R$ 200 daquele que é pago até dezembro. Então, os dados para o povo brasileiro, da classe média baixa e baixa, não são animadores para 2023. Segundo ele, além do limite imposto pelo teto, a conjuntura eleitoral tem levado o governo a propor medidas que têm pressionado o orçamento. Trabalha-se com um déficit de 63,7 bilhões de reais para o próximo ano. Ou seja, mais uma vez, haverá mais despesas comprometidas do que dinheiro disponível. Isso prejudica muito as finanças públicas para 2023, independente do presidente que ganhe nas eleições agora de outubro. Então é um risco muito grande, desnecessário, mas mostra um certo desespero por uma questão eleitoral em cima do orçamento público do Brasil para 2023. A capacidade de investimento do país está diminuindo celeremente de 2015 para cá, ano após ano. O Brasil está há 10 anos que nós gastamos mais do que o que arrecadamos. Estudo conjunto das consultorias de orçamento do Senado e da Câmara aponta redução de 26% das despesas discricionárias, aquelas referentes a programas sociais, obras de infraestrutura, entre outras, em comparação com o que foi autorizado neste ano. As áreas mais atingidas são encargos especiais, 86,7%, saúde, 70,5%, assistência social, 64,1%, segurança pública, 34,7%, ciência e tecnologia, 24,3%. Medidas recentes adotadas pelo governo, como o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, só tem previsão orçamentária para este ano. Embora o governo diga que pretende estender o aumento para 2023, o relator geral da Comissão Mista de Orçamento apontou incoerência. Qualquer um poderia fazer esse discurso. Qual é o discurso? São necessários R$ 200, nós vamos envidar esforços para encontrar soluções jurídicas, para encontrar medidas orçamentárias, dialogar com o Congresso Nacional e encontrar uma solução por R$ 200 para o próximo ano. Ao presidente da República não cabe fazer esse discurso, porque ele simplesmente tem o poder de propor. Então, na hora que ele mandou a peça orçamentária para o Congresso Nacional, ele poderia estar propondo essas soluções aqui, orçamentária, soluções jurídicas, e nós aqui no Congresso iríamos fazer o diálogo, iríamos tirar uma média das opiniões. O Senado aprovou nesta semana projeto que determina que a lista da ANS seja apenas um parâmetro do que deve ser oferecido pelos planos de saúde. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. A proposta aprovada pelos senadores obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos não previstos pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça tinha decidido que o chamado rol de cobertura da agência seria taxativo. Com isso, os planos poderiam deixar de cobrir procedimentos que não estivessem na lista. A decisão provocou polêmica e alegações de que muitos usuários ficariam sem acesso a tratamentos essenciais.
O projeto aprovado nesta segunda-feira determina que a lista da ANS seja apenas um parâmetro do que deve ser oferecido pelos convênios. Os magistrados têm detectado que várias negativas de cobertura impostas pelas operadoras aos beneficiários são indevidas, principalmente quando se alega que a terapia demandada não está incluída no RESP. Nesse cenário, o projeto em comento pode prover segurança jurídica com relação a essa questão, evitando processos judiciais que raramente são vencidos pelas operadoras, o que lhe resulta em mais gastos. Não se pode ignorar, adicionalmente, que a eventual negativa de cobertura frequente pelos pacientes a buscar assistência no Sistema Único de Saúde, no SUS. Assim, não seria justo transferir consequências do descumprimento da lei dos planos de saúde para o SUS. Porque o povo tem procurado o seu direito de acesso à saúde na justiça, e a justiça tem sido, em muitos casos, muito solidária com, assim, na verdade, a observância desse direito à saúde, que é um direito fundamental. A receita dos planos de saúde é aviltante, ultrapassou em 2020 217 bilhões de reais, e a população, ela, a duras penas, paga planos de saúde a vida toda, para quando mais precisa, infelizmente não tem a cobertura. Muito dessa receita que vai para os planos de saúde são para exatamente pagar os médicos que atendem os associados. Quanto melhor remunerado esses médicos, melhor para os associados. Parte disso é lucro, sem dúvida, parte disso é lucro. Alguém faria alguma atividade nesse país com iniciativa privada, pagando impostos, correndo todos os riscos, sem pensar em lucro? Isso não existe. Então vamos parar de condenar os planos de saúde. Eles são um remendo para uma política falida de governos que desperdiçam dinheiro, mais de 50 bilhões de orçamento secreto, milhões e milhões com empresas falidas estatais que de nada servem a não ser consumir dinheiro público. Na quarta-feira, o Senado aprovou 3 medidas provisórias. Entre elas, a que institui o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens, editada pelo governo no início de maio. O incentivo a meios para a inserção e manutenção das mulheres e dos jovens no mercado de trabalho é o principal objetivo do programa. Entre outras iniciativas, cria medidas para impulsionar a empregabilidade das mulheres, como a flexibilização do regime de trabalho e a qualificação em áreas estratégicas. E ainda o apoio na volta ao trabalho depois da licença maternidade. São medidas necessárias e urgentes, pois ações afirmativas com o objetivo de reverter, principalmente, situações de desigualdade a que estão submetidas as mulheres e jovens, são positivas e urgentes para promoção e melhoria das condições do seu acesso ao mercado de trabalho. Com efeito, o programa representa um instrumento capaz de equacionar os efeitos econômicos perversos decorrentes da pandemia da Covid-19. Foi aprovada ainda a medida provisória que estabelece nova periodicidade para a atualização da tabela de piso mínimo de frete. A medida provisória busca evitar que os transportadores rodoviários de cargas sofram com a defasagem da remuneração recebida pelos serviços prestados frente aos constantes aumentos do preço de combustível utilizado. Outros 6 itens da pauta foram aprovados pelos senadores na quarta-feira. 3 pedidos de crédito externo dos municípios de Sorocaba e São Caetano do Sul, ambos de São Paulo, e do estado de Sergipe. Os outros 3 itens aprovados são o texto que redefine os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, o que autoriza a doação de blindados para o Uruguai e o que prevê acordo entre Brasil e Israel para a proteção de informações e classificações de materiais. E na terça-feira, o plenário aprovou 2 medidas provisórias. Uma trata do programa da Casa Verde e Amarela, a outra eleva 1% a contribuição social
sobre o lucro líquido de instituições financeiras. A primeira medida provisória aprovada estende a cobertura do Fundo Garantidor da Habitação Popular para os financiamentos habitacionais do programa Casa Verde e Amarela, que substituiu o Minha Casa Minha Vida. As mudanças devem garantir novos financiamentos imobiliários para famílias de baixa renda, sem aportes da União. A MP também estende o Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade de garantia aos empréstimos contratados até 31 de dezembro de 2023. O programa vai alcançar micro e pequenas empresas com faturamento inferior a R$ 360 mil, além de microempreendedores individuais. A Câmara dos Deputados ampliou a cobertura do Fundo Garantidor de Habitação Popular a imóveis usados ou já existentes. A crise provocada pelo Covid-19 impôs efeitos econômicos negativos, com a queda de receita em diversas empresas, gerando capacidade ociosa nos setores produtivos, consumindo seu caixa, demandando capital de giro. Manter a oferta de capital de giro de forma adequada que contribua para a retomada da expansão do negócio. Desse modo, as medidas buscam facilitar o acesso ao crédito às micros, pequenas e médias empresas. Outra medida provisória aprovada pelo Senado eleva em 1% a contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras, companhias de seguro e de capitalização. O aumento deve valer até 31 de dezembro deste ano. Os bancos vão pagar 21% e as outras instituições 16%. A medida deve gerar aumento de arrecadação estimado em 244 milhões este ano. De acordo com o previsto no artigo 195, parágrafo 9º, é possível tributar diferencialmente por meio da CSLL os contribuintes em decorrência da atividade econômica exercida. Na medida que o setor financeiro tem liderado os ganhos econômicos do nosso país, justifica-se a incidência mais onerosa. Nessa sessão de terça, os senadores aprovaram também um projeto que altera o regulamento administrativo da Casa para estabelecer como requisito para ingresso no cargo de policial legislativo federal o diploma de conclusão de graduação. O texto seguiu para promulgação. Os senadores ainda elegeram o senador Davi Alcolumbre e o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, para o Conselho da República, órgão de consulta da Presidência da República que se pronuncia sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Nesse fim de semana, o novo episódio do programa Eco Senado. Veja agora na coluna Momento Eco o que o programa apresenta nessa nova edição comemorativa do bicentenário da independência do Brasil. Nós conversamos com historiadores ambientais para entendermos qual era a situação dos nossos recursos naturais e do meio ambiente na época da independência do Brasil, há 200 anos atrás. O século XIX é uma espécie de consolidação do padrão de exploração criado na colônia. É quase que uma continuidade, né? Continuam as monoculturas, continua a escravidão. Uma mudança que acontece com a independência é a formação de uma inteligência brasileira. Não é um grupo de pessoas comprometidas com o país, investigadores e pessoas de ciência. Um arquétipo desse personagem é o José Bonifácio de Andrade e Silva, né, que é um estadista da independência e também um grande intelectual da época e com uma enorme preocupação com a destruição. Ele é quase apocalíptico, ele disse que se não mudasse a destruição das florestas, ele disse isso em 1823, em 200 anos o Brasil ficaria reduzido aos desertos da Líbia. A gente tem, os viajantes naturalistas também, que, enfim, tinham esse interesse pela natureza e vão ter uma influência muito grande, Alexander von Humboldt, que era um pensador romântico. Ele é o protótipo, de todos esses viajantes naturalistas, que muitos vieram para o Brasil,
E a perspectiva romântica sobre a natureza selvagem, né, era uma perspectiva, né, de admiração, né? Também conversamos com o embaixador Inácio Ibáñez, representante da União Europeia no Brasil, que nos explicou o que mudou na visão do europeu sobre o tema meio ambiente e natureza desde os tempos do Brasil colônia até os dias atuais. Mudou tudo. Eu acho que temos um mundo diferente e a consciência, eu diria, da população no seu conjunto tem uma ideia muito mais clara, não, de como todos nós dependemos da natureza. Isso também existia no passado, logicamente eles tinham que confrontar essa natureza, mas agora há a percepção de que a nossa ação como seres humanos tem um efeito sobre a natureza. Eu acho que estamos numa mudança de paradigma. Temos que mudar as formas de pensar, temos que mudar as formas de viver. Agora sim podemos saber realmente o efeito que cada uma das atividades tem e adaptar a forma de fazer as coisas para que sejam sustentáveis. A íntegra dessa reportagem você vê no programa Ecocenado, que vai ao ar no sábado às 9 da manhã e às 5 da tarde e no domingo às 8 da manhã e de novo às 5 da tarde. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Um piso salarial nacional para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Projeto nesse sentido foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Pelo texto, esses profissionais passarão a ganhar pelo menos R$ 4.800 com uma carga horária máxima de 30 horas semanais. O valor passa a ser obrigatório 6 meses após a publicação da lei. Eu, como ex-atleta, tive bastante contato com a fisioterapia ao longo da minha carreira e sempre fui tratado com mais absoluto respeito, profissionalismo e dedicação. Para todos eles e todas elas, o meu mais sincero e emocionado agradecimento, que nunca mais um profissional da saúde não seja valorizado como deve ser. É fundamental perceber também que a medida em análise não valoriza apenas o direito dos trabalhadores, mas o próprio direito à saúde. Vários senadores fizeram questão de expressar apoio ao projeto. O senador Cid Gomes fez uma comparação com imposições do orçamento público que não teriam a relevância de um projeto como esse. 10 mil pessoas no Brasil recebem 500 bilhões só do orçamento federal. E fica essa dificuldade para se fazer qualquer outra coisa. Então, isso é que precisa ser mudado no nosso país. E, certamente, dessa forma, o salário mínimo será muito maior e os pisos profissionais serão muito maiores. E voto favorável, consciente da importância deles nesse momento. O que existe de pessoas sequeladas nesse país, com problemas pulmonares, e sem condições de pagar um fisioterapeuta particular, é necessário que a gente valorize esses profissionais, é necessário que a gente pense no cidadão que está precisando deles. Por isso, o Senado votar essa matéria nesse momento é de suma importância. O projeto foi aprovado por unanimidade. A comissão também autorizou empréstimos de bancos estrangeiros em favor dos municípios de Dourados, em Mato Grosso do Sul, Sorocaba e São Caetano do Sul, em São Paulo, Itapipoca, no Ceará e Blumenau, em Santa Catarina, e para os estados do Paraná, Sergipe, Amazonas, Pará e Ceará. O dinheiro destina-se a financiar parcialmente programas e projetos de governo. Essas autorizações de créditos externos para prefeituras e governos estaduais foram aprovadas depois pelo plenário do Senado. Críticas ao mandado de busca e apreensão determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra 8 empresários por conversas em grupo de WhatsApp, dominaram os debates na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado. Mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não compareceu à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado. Desta vez, o convite seria para explicar o inquérito das fake news. Para o senador Eduardo Girão, o inquérito conduzido por Moraes é uma violação do devido processo legal. O senador criticou ainda a recente determinação do ministro do
STF de busca e apreensão envolvendo 8 empresários por conversas vazadas em grupo de WhatsApp. O mesmo senhor ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, extrapola sua função judicante para importunar quem pensa diferente de suas posições políticas. Sim, porque, ao meu ver, esses últimos mandados de busca e apreensão, com bloqueio de contas de redes sociais, de 8 empreendedores do Brasil, coincidentemente, que tem uma linha de pensamento político conservador, visam intimidar e calar aqueles que pensam diferente, numa afronta explícita à Constituição, no que tange ao princípio da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão. Não é nada agradável alguém, às 6 da manhã, ter a visita não desejável, né, não pelas pessoas deles, mas pela instituição, de policiais federais. Ora, elas são tomadas monocraticamente, sem ouvida do plenário. Um ministro só despacha lá o que quer, manda fazer busca e apreensão, manda bloquear contas bancárias, contas na internet, nas redes sociais. A prática, conversa privada, tem que ser conversa privada. E medidas drásticas, como busca e apreensão, como restrições, até financeiras, e restrições em redes sociais, são destinadas para atos graves. E ali, repito, pelo que vi da imprensa, pelo que tive contato, eu não vi nada que justifique condutas como essas. As expressões não representam efetivamente aquilo que se pretende. Até porque não houve nenhum gesto, nenhum ato que pudesse representar grave perigo ao Estado Democrático de Direito. Não estamos bem, não. Do modo que a tirania está sendo instalada no Brasil, quando direitos dos mais sagrados nos são tirados. Afinal, o que é fake news? É uma piada que eu lhe mando? Ou quando grandes redes de televisões publicam notícias falsas? Aí não é fake news? Aí é notícia? O meu intuito de entrar aqui, Girão, é para enfatizar, realçar bem, porque estamos procurando insistentemente demonstrar à opinião pública, aos brasileiros de um modo geral, o quanto vem sendo enxovalhada a nossa Constituição Federal. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.